A Abranet completa este ano 25 anos. A história da Abranet se confunde com a da internet comercial. E hoje, uma das pessoas que nós vamos entrevistar é o ex-deputado Júlio Semeghini. O Semeghini teve à frente, lá atrás, nas discussões de marco regulatório como deputado, ele era o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e ele foi sempre um personagem na construção da história da internet. Júlio, super obrigada por você estar aqui com a gente, de você estar participando desse especial da Abranet. E eu queria falar um pouco, porque a gente está fazendo nesse especial um circuito de passado, presente e futuro, lembrar, né? Qual foi o teu papel na construção dessa internet comercial que nós temos? Bom, Ana, primeiro eu quero muito aqui te dar um grande abraço, porque boa parte dessa história também você conviveu junto. Eu fico muito orgulhoso por estar aqui batendo um papo numa data tão importante dessa, né? Estar aqui ao seu lado. E ressaltar, eu acho que o Brasil ele trabalhou muito no começo, na época das privatizações, confundindo o que era uma infraestrutura de telecomunicações com a parte de conexão, as pessoas aprendendo a se conectar com os serviços públicos e privados, não havia ainda toda essa rede que tem hoje, e a gente foi aprendendo, na verdade, o que é isso. E foi um papel muito importante essa construção que nós tivemos na época, na verdade, há 25 anos e 20 anos atrás, foi o período onde começou, na verdade, essa internet entrar nos nossos lares, mudar os nossos serviços públicos, a vida das redes corporativas, né? Essa mídia social enorme entrando, essas redes sociais entrando na vida das pessoas, mudando a forma das pessoas se relacionar. Nós tivemos uma luta muito grande no Congresso Nacional, onde eu entrei no início da privatização. Tivemos ganhos significativos, acompanhamos o debate dos padrões do 5G e acompanhamos o debate do padrão da TV digital, que tem um papel grande ainda por mostrar no futuro, agora com a internet também, apesar de já estar cumprindo algumas coisas importantes, ainda tem uma perspectiva enorme. Isso foi um debate muito grande entre os setores, os técnicos, os profissionais de telecom, o grupo de conteúdo, né? O debate de toda a lei de produção de conteúdos no Brasil, naquela época o PL 69, na verdade. Então, assim, foi uma discussão grande do Brasil construir um marco que estava aprendendo. Começou a lei de telecomunicações, nem se sabia direito o que era internet, nem se previa direito. As leis gerais de telecomunicações eram focadas totalmente na telefonia fixa. O conceito de universalização nosso era as pessoas poderem pegar um telefone público e ligar para alguém, para chegar hoje no mundo das redes sociais totalmente integrado e todo mundo conectado. Essa transformação teve um papel muito importante o Congresso, porque serviu do debate com a sociedade para que a gente construísse um marco de como avançar essa infraestrutura de telecomunicações e da conectividade. E o Brasil conquistou muito, as pessoas não percebem às vezes, mas ela está pronta para um crescimento muito grande. Foi construída uma agência maravilhosa, superestruturada, com independência financeira, com autonomia, como é o que está se vivendo agora no 5G, para poder sobreviver essa parte toda. Foi construído um comitê gestor que é exemplar, é um exemplo para o mundo todo, como é que se discute, como dar um acesso comercial, como faz, quem tem o direito de ter alguma coisa desse tipo. E mais do que isso, o Congresso se amadureceu e o Brasil tem um Congresso hoje muito preparado para discutir totalmente esses marcos que complementam essa infraestrutura de como se utilizar a rede da internet, né? Então, isso para mim foi um momento muito rico, muito onde a gente aprendeu muito, mas era difícil naquela época, porque a gente não tinha com quem falar do setor, na verdade, que representava a internet. E ali, graças ao Brasil e à oportunidade de articulação, do espírito de liderança, de empreendedorismo, que nasceu a Abranet, um grupo dos provedores que estavam discutindo
que já pensavam num papel de uma rede importante, independente, lutou várias vezes para que não tivesse prioridade da área comercial ou não passar, de que as informações fossem, na verdade, pública e que tivesse infraestrutura suficiente sem dar prioridade a um a outro, né? Quantos debates foram tidos para construir um marco regulatório da internet, para garantir a autonomia, a independência, que hoje tem uma discussão enorme se eu posso postar uma coisa, não posto, como é que isso tudo se conecta. E eu queria aqui parabenizar todos aqueles que assumiram, passaram por esses 25 anos na liderança da Abranet, porque tanto como parlamentar, como recentemente, depois, no governo de São Paulo, como secretário, onde a gente queria aplicar a utilização da internet em muitos serviços públicos, e principalmente recentemente agora, no debate de alguns marcos regulatórios super importante que nós vivemos, como o da inovação, ou do 5G, do IoT, de várias coisas, ter que discutir com o comitê gestor e ter pessoas que nasceram, passaram por todo esse papel da Abranet e estão hoje distribuídos pelo Brasil como um todo. E se você olhar, Ana, o que nós avançamos muito no Brasil, graças a esse espírito empreendedor do brasileiro, são os provedores, que se juntaram, os pequenos provedores, alcançaram uma cobertura no Brasil incrível, que não dependeu só do foco comercial, onde teria um retorno maior das grandes operadoras, e a gente foi sentir isso na prática, agora, recentemente, na pandemia, quando o governo tentou ver como conectar todos os postos de saúde, que muitos não tinham sequer uma internet para poder falar, ou as escolas no Brasil, a gente percebeu que os pequenos provedores estavam distribuídos e tinham avançado muito no Brasil, podendo oferecer um pouco mais de conectividade ao brasileiro. Então, assim, eu acho que o começo dessa luta ela se deu muito centralizada no Congresso, porque os governos foram mudando o governo de Fernando Henrique para governo de PT, para depois de Michel Temer, outro de Bolsonaro, mas o Congresso se amadureceu e tem uma interlocução muito forte com a mídia, você é uma dessas pessoas setoriais, mas, acima de tudo, com as associações dos provedores que sempre buscaram o seu espaço. E a Abranet foi pioneira, foi uma guerreira, ajudou a construir toda a lei do audiovisual, ajudou a construir o marco regulatório de internet, ajudava a discutir dúvida quando muita gente ficava apavorado e queria limitar ou inibir o acesso à internet ou a liberdade das pessoas postarem aquilo que queriam na internet. Em suma, eu acho que esse debate todo que o Brasil amadureceu tem um papel relevante e a gente tem que comemorar os 25 anos da Abranet, ao mesmo tempo em que a gente deve agradecer essas lideranças que passaram por essa associação maravilhosa. Júlio, quando a gente fala, só para a gente fechar o passado, como é que foi levar a internet, você como político, levar essa discussão do que era a internet naquele momento? Porque eu fico imaginando, ninguém sabia direito o que era. Como é que foi chegar, na época, o ministro Sérgio Mota e dizer para ele assim, olha, a internet não pode ficar com as estatais, a internet tem que ser comercial, a internet tem que ter competição. Como é que foi esse jogo político? O que você pode falar um pouquinho do bastidor? Primeiro, é bom a gente lembrar, assim, na época da privatização, né, foi no final de 90, da década de 90, não foi no final, não, começo, desculpa, com o Sérgio, no período de 95, meados, na verdade, o foco principal era como é que a gente ia privatizar o setor de telecomunicações. Ninguém enxergava a internet, na verdade, com o papel que ela tinha. A internet, nesse momento, ainda era muito forte na rede das universidades, nas áreas de pesquisa, nos centros de pesquisa, começando na área pública e nas grandes redes corporativas privadas, banco, alguma coisa que tinha o poder de começar a trabalhar com aquelas intranets e coisas que começavam a se abrir para a sociedade. Então, o foco, na verdade, naquela época, se você vê como foi feito o FUST, o FISTEL, o FUNTEL, tudo isso foi muito mais
numa infraestrutura de telecomunicações, mas logo a seguir, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, no início do presidente Lula, foi um debate muito forte, realmente, de como é que a internet poderia e deveria crescer, né? E como ela passa a ser uma reivindicação de toda a sociedade. Como é que a escola quer ter internet, os postos de saúde, como é que o próprio governo queria prestar o serviço público e, portanto, tinha que a população acessar a internet na outra ponta, como é que ela foi entrando na nossa vida dessa forma como uma prestadora de serviço e, em paralelo, foram surgindo aí, ainda bem que não foi regulamentada, deixou-se aberto, permitiu que crescesse, esse modelo novo de mensagem sobre a voz na infraestrutura de telecomunicações. Depois vieram todos esses aplicativos que permitiam com que a sociedade se formassem de maneira diferente em grupo, conectado, discutindo ao mesmo tempo seus assuntos e aberto, transformou a nossa vida. Então, foi o uso, na verdade, de uma ferramenta potencial, a sociedade sabendo usá-la intensamente e reivindicando os seus direitos e tendo no Congresso o seu maior foco de representação e força, junto com a mídia especializada, que tem um papel fundamental nisso, e muito poucas vezes as pessoas percebem, mas a mídia do setor foi muito importante para nos ajudar a explicar o que acontecia. E todo mundo foi percebendo a sociedade se mobilizar, reivindicar e querer a internet. E aí os movimentos começam a vir pela educação, pela saúde, pela segurança pública, por todas essas áreas que queriam se conectar. E graças ao modelo da democracia brasileira no Congresso, todo mundo começou a brigar para ter. Ah, mas eu preciso ter internet na Amazônia. Ótimo. Em pontos tem que ser satélite, porque está muito isolado. Eu preciso ter internet no norte do Brasil. Eu preciso aproveitar as linhas de alta tensão para que elas possam levar a internet. Então, cada um começou a levar de uma maneira onde podia, para seu uso próprio da sua própria empresa, mas levar para a sociedade. E aí, no meio, tem que mudar o marco regulatório, que essa é a grande transformação que eu acredito. É a gente deixar de querer as pessoas brigarem para levar, trazer para dentro do governo a obrigação e do Congresso de construir uma política que obrigue a facilitação e o compromisso de levar de maneira integrada a internet numa qualidade muito maior do que se tinha antes, só de mensagem, de se sentir, numa qualidade onde a gente possa estar fazendo esse trabalho, gravando por vídeo, aplicando em tudo, na educação, na saúde, na segurança, no dia a dia das empresas, no negócio, né, da vida das pessoas, essa internet. E aí começou a nascer vários marcos regulatórios e várias discussões. Eu acho que, só para concluir do passado, que me magoa muito, que não deixaram nenhum dos governos acontecer, foi o FUST, né? E dezenas de bilhões de reais está aí, que foi aplicado para pagar fazer superávit, e deixou de diminuir essa diferença social, que a internet faz uma diferença tão grande, mas que agora tem aí várias formas da gente poder avançar no Brasil, inclusive agora no edital do 5G, permitindo que os recursos possam ser aplicados para reduzir essa diferença. Ana. E aí, para a gente falar do presente e futuro, a economia digital é uma realidade. O Brasil precisa avançar na economia digital e a internet é o meio. A internet hoje é como água, como luz, como gás. Quer dizer, o que o Brasil precisa fazer para ser uma economia digital, na sua opinião? Olha, primeiro, você falou a verdade, ela é como água, como luz, e ela é aquilo que a água e a luz, a água leva para a saúde, oportunidade de emprego, a coisa mais importante. O Brasil tem, eu acho que está criando um marco regulatório excelente para isso, né? Tanto para levar os serviços de telecomunicação, junto com ele o acesso à banda larga, seja fixa ou móvel, mas é importante que tenha uma qualidade razoável para que as pessoas possam praticar essas coisas que nós estamos falando. Então, o primeiro compromisso que tem o Brasil ainda que colocar em prática é avançar todo o desafio que nós temos. Nós estamos no Brasil criando uma rede de pesquisa RNP maravilhosa que conecta
todos os pontos de pesquisa do Brasil, permitindo que a pesquisa, a ciência, não seja uma coisa exclusiva de uma região, mas seja nacional, feito cada um com as suas características da sua região, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos levar isso para o desenvolvimento, para a economia, que você está chamando de economia digital. Quer dizer, as empresas que hoje têm suas características em qualquer ponto do Brasil, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, onde está o agronegócio, nós estamos devendo tanta infraestrutura de banda larga, é importante que isso chegue permitindo o uso da tecnologia e fixando as pessoas, a população, naquela sua região, sem que elas precisem migrar para onde haja num centro de grande concentração de pessoas ou nas principais capitais do Brasil apenas. É importante que elas possam praticar o seu dia a dia da sua vida, na sua efetividade, com toda a sua aplicação e a sua capacidade, utilizando o potencial de desenvolvimento daquela região. Isso é uma grande política de infraestrutura de banda larga que precisa ser distribuída pelo Brasil. Tem alguns projetos importantíssimos. Agora, um deles está nesse edital do 5G, que vai permitir que algumas dezenas de bilhões de reais sejam, ao invés de pago como imposto, possam chegar com uma maior infraestrutura, pelo menos de 4G, numa série, não só de cidades pequenas, mas de pequenos povoados que pode ter, né, que a gente precisa levar para eles. Mas o Brasil tem sido está avançando bastante. A gente tem que continuar reforçando a conexão do nosso Brasil, que é continental, com os outros continentes, para que a gente não corra o risco de ficar isolado ou qualquer coisa, porque o mundo hoje, a visão é globalizada, e essa mesma visão ela tem que ter uma cobertura nacional total, que tenha a parte de aplicação que seja da política de satélite para ser implementada nos pontos isolados, mas que ela leve por si, numa qualidade maior do que é suficiente pelo satélite, como integração, como é, por exemplo, o projeto hoje do Norte Conectado, onde o Brasil tem que ser pioneiro realmente. Já tem uma experiência que um pedaço não deu certo, mas uma parte mostrou que, se bem administrada, com boa manutenção, dá certo, são os rios, que levam para que a gente possa ter, pelo norte do Brasil, pela Amazônia toda, levar conectividade para essas pessoas que têm lá com um nível de banda larga razoável para que possam trabalhar e para exercitar o seu trabalho, a sua educação, seu benefício da saúde, mas, acima de tudo, a oportunidade do desenvolvimento regional que ela leva consigo. Tem uma lei que eu acho muito importante, que, na verdade, foi aprovado um decreto recentemente, que é o de passagem, que está permitindo que deixe a ganância das pessoas na sua... Vou construir uma estrada e quanto mais eu posso cobrar para passar banda larga, é o contrário. Se você está construindo uma estrada para levar o desenvolvimento para uma região, uma oportunidade de melhor qualidade de vida, era importante que já obrigasse por essa estrada a passar os cabos de fibra ótica para que leve, como você disse, além da água que já é regional, a energia que vai chegar, o acesso de transporte, uma boa qualidade de banda larga também. Era importante que a gente fizesse isso para colocar. Mas tudo isso, Ana, que nós estamos falando, é um pedacinho assim, é a infraestrutura. O que está por trás disso agora é um bom marco regulatório do empreendedorismo, da inovação, que vai permitir que as startups possam nascer, aflorar em qualquer canto do país e crescer com uma visão global, tendo acesso ao mercado internacional. A gente tem uma política boa, um marco regulatório razoável para bom do IoT. É importante que as câmaras sejam implementadas de fato agora com o avanço da infraestrutura do 5G, para que isso leve o benefício, saia da infraestrutura e chegue na qualidade da produção do campo, na aplicação da saúde, que possa ser levada agora com esse conceito de uma latência muito mais baixa, então que seja uma atividade, uma interação de saúde de um médico para um paciente, na atividade real de qualquer grande centro médico, para qualquer outra ponta do país onde tiver o paciente precisando de suporte, para a educação. Então, nós temos que sair
desse compromisso que o Brasil pode avançar bastante da infraestrutura e levar na sua totalidade, no potencial que é a internet, na aplicação, no benefício da vida das pessoas que tem. Então, esse é o momento que o Brasil vive. Assegurar o crescimento da infraestrutura, mas ter um preço razoável que garanta o acesso e o uso das pessoas a esse ponto e que elas permitam que as aplicações possam trafegar por essa rede de maneira compatível com cada uma dessa região. Esse é o desafio. Nós avançamos bastante nos marcos regulatórios que temos muito dinheiro para ser aplicado, mas o Brasil tem uma coisa incrível. O Brasil tem excelentes profissionais na fabricação de bens de informática, a indústria no Brasil é forte, tem ótimos técnicos especialistas na parte de infraestrutura de telecomunicações, é tudo o que eu te falei, seja de satélite, de rádio, de produção de equipamentos para fibra ótica, para tudo isso, mas, acima de tudo, nós temos um povo capaz de pensar, de produzir a sua riqueza, a sua cultura, se manifestar através da internet, e é isso que vai dar agora, que está dando, na verdade, esse modelo novo da utilização da internet. E é importante que a gente mantenha esse debate com a sociedade, com o Congresso, com todos os poderes executivos, legislativos e o judiciário, mas, acima de tudo, com a sociedade, para assegurar a independência e a autonomia, na verdade, desse setor privado forte e dessa economia que está nascendo, crescendo, e, graças a Deus, o Brasil está se integrando bem numa visão global, que eu acho que é o uso da internet, Ana. E, Júlio, só para a gente finalizar, o que o Brasil não pode fazer daqui para frente para não ficar para trás nesse mundo da internet? O Brasil não pode pensar de maneira bitolada, como sempre pensou, então, se o povo vai pagar tanto de telecomunicações, eu tenho uma receita de tantos % do imposto, isso é um dos 3 ou dos 4 impostos que sustentam o Brasil. Não é assim. O Brasil tem que pensar na internet como ele pensa na água, na energia, como você colocou. É um bem necessário para a pessoa existir de fato, para ela se conectar com o mundo real que está vivendo hoje, para poder usufruir, realizar as oportunidades, os desafios, transformar em realidade, em oportunidade, os desafios que, na verdade, estão pintando. A gente tem que pensar, o governo tem que pensar de uma maneira diferente. Não é de como querer estar preocupado em como vai taxar esse crescimento. Ele tem que estimular esse crescimento, permitir que as pessoas realmente tenham acesso e diminuam essa diferença. Tenham acesso, não pode pensar, mas na escola ele tem a internet. Ninguém raciocina só na escola. As pessoas estudam e realizam os seus sonhos nas suas casas, nas suas empresas, com os seus amigos. Então, a escola é o mínimo do mínimo necessário. Não adianta, você tem que expandir isso para a vida das pessoas com o conceito de que isso o Brasil tem um compromisso de ajudar a crescer. Essa economia, por si só, vai aumentar o PIB, vai gerar riqueza, vai incluir muitas oportunidades de trabalho para o brasileiro se ingressar, e depois essa riqueza vai trazendo e gerando novos impostos. Então, o Brasil não pode nunca começar a criar dificuldades ou aumentar o custo e dificultar qualquer barreira para que qualquer brasileiro, em qualquer ponto desse país, tenha acesso a uma internet de qualidade. Júlio, muito obrigada por você ter aceitado participar desse especial dos 25 anos da Abranet. Sua participação é super importante. Você acompanhou todo esse processo e certamente vai acompanhar daqui para frente, porque nós temos aí mais 25 anos para comemorar. Então, muito obrigada pela sua participação, Júlio. Obrigado, Ana. Um forte abraço a todo brasileiro que está nessa luta da internet. É uma luta muito justa e a gente tem muito a realizar e muito a fazer ainda, apesar dos ótimos avanços que tivemos. E parabéns à Abranet, parabéns a todos aqueles que participaram e vão participar nos próximos 25 anos da Abranet.